A epidemia de cólera de Londres ocorreu em 1854 e foi uma das piores epidemias da cidade. A doença é causada pela bactéria Vibrio cholerae e é transmitida através de água contaminada. O início da epidemia foi observado em 19 de agosto de 1854, quando um bebê morreu de cólera em uma área pobre de Londres chamada Soho. Logo, outros casos foram relatados na mesma região e, em questão de dias, a doença começou a se espalhar rapidamente para outras partes da cidade. Na época, muitas pessoas acreditavam que a cólera era causada por amiasmas, ou seja, gases mal-cheirosos e tóxicos que se acreditava serem a causa da doença. No entanto, um médico chamado John Snow tinha uma teoria diferente. Ele acreditava que a cólera era transmitida pela água contaminada, e não pelos miasmas. Para provar sua teoria, Snow começou a investigar a distribuição de água na área de Soho. Ele descobriu que uma bomba de água na Broad Street estava contaminada com fezes de um paciente com cólera. A maioria das pessoas que contraíram a doença em Soho morava perto desta bomba. Snow apresentou suas descobertas às autoridades de saúde locais, mas eles ignoraram sua teoria. No entanto, quando a epidemia se espalhou para outras partes da cidade, as autoridades finalmente agiram e fecharam a bomba contaminada. Após a ação das autoridades, a epidemia diminuiu e finalmente acabou. No total, mais de 10.000 pessoas morreram na epidemia de cólera de Londres em 1854. A descoberta de Snow foi um grande avanço no entendimento da transmissão de doenças e foi um dos primeiros exemplos de epidemiologia moderna. Hoje em dia, o trabalho de Snow é reconhecido como um marco importante na história da saúde pública e é estudado em escolas de medicina em todo o mundo. O incidente de Atlov Pes é um mistério não resolvido que ocorreu na Rússia em 1959, quando um grupo de 9 estudantes de esqui morreu de maneira misteriosa e brutal nos Montes Urais. Aqui está a história completa. Em 23 de janeiro de 1959, um grupo de 9 estudantes universitários, liderado por Igor Dyatlov, partiu em uma expedição de esqui aos Montes Urais, no oeste da Rússia. Eles planejaram uma rota desafiadora, que os levaria ao Monte Otorten, uma montanha que ninguém havia escalado antes. Em 31 de janeiro, o grupo chegou à borda da floresta que cercava a montanha e montou um acampamento temporário. 3 dos membros decidiram voltar porque estavam com problemas físicos. Os outros 6 homens e 3 mulheres continuaram a subir a montanha. Em 1º de fevereiro, eles chegaram à borda da montanha, mas algo deu errado. Eles nunca voltaram para casa e foram dados como desaparecidos em 20 de fevereiro, depois que suas famílias relataram que não tinham notícias deles havia mais de uma semana. Uma grande operação de busca e resgate foi iniciada, e em 26 de fevereiro, os corpos dos estudantes foram encontrados a cerca de 1,5 quilômetros do acampamento. Eles estavam espalhados pela área, sem roupas e sapatos adequados para o frio intenso, e muitos deles apresentavam lesões estranhas. 2 dos estudantes foram encontrados em posição de defesa, com as mãos erguidas e os joelhos dobrados, como se estivessem tentando se proteger de algo. 3 outros foram encontrados em posição de rastejamento, como se tivessem tentado fugir de algo. Outros 2 foram encontrados abraçados a uma árvore, e um dos estudantes tinha a língua e os olhos arrancados. O mistério em torno do incidente de Atlov Pes começou a crescer rapidamente. Várias teorias foram levantadas, incluindo uma avalanche, uma briga entre os membros do grupo, ataque de animais selvagens, testes militares secretos, entre outras. No entanto, a causa exata da morte dos estudantes nunca foi determinada. A investigação oficial concluiu que eles morreram de hipotermia, mas muitos questionam essa explicação, já que algumas das lesões nos corpos dos estudantes são difíceis de explicar. Algumas pessoas acreditam que o incidente foi encoberto pelo governo soviético, já que a área em que ocorreu era usada para testes militares.
O incidente de Dyatlov Pass continua sendo um mistério intrigante e assustador até os dias de hoje, e muitas pessoas continuam a especular sobre o que realmente aconteceu com os 9 estudantes universitários naquele fatídico inverno de 1959. A Casa dos Assassinos de Villisca é uma casa em Villisca, Iowa, que foi palco de um dos crimes mais brutais da história americana. Em 10 de junho de 1912, a família Moore, composta por Josiah Moore, sua esposa Sarah e seus 4 filhos, além de 2 amigos das crianças, foram brutalmente assassinados enquanto dormiam. Na manhã seguinte, um vizinho descobriu os corpos e a notícia se espalhou rapidamente. As autoridades iniciaram uma investigação e encontraram várias pistas, incluindo uma machadinha ensanguentada deixada no local do crime. No entanto, apesar dos esforços da polícia, o assassino nunca foi identificado. A tragédia chocou a pequena comunidade de Villisca e a casa foi considerada amaldiçoada. Vários proprietários tentaram vender a casa, mas ninguém queria comprá-la por causa de sua história terrível. A casa ficou abandonada por vários anos, e muitos acreditavam que era assombrada pelos espíritos dos que foram mortos lá. Em 1994, um casal chamado Darwin e Martha Lynn comprou a casa e iniciou um projeto de restauração. Eles reformaram a casa e a transformaram em um museu, com o objetivo de preservar a história do crime e honrar a memória das vítimas. Hoje em dia, a Casa dos Assassinos de Villisca é um destino turístico popular para quem quer aprender sobre a história do crime e experimentar um pouco de arrepios na espinha. O mistério da Isdal Woman é uma história intrigante de uma mulher desconhecida encontrada morta nas montanhas de Isdalen, perto de Bergen, Noruega, em 1970. O corpo da mulher foi encontrado em uma trilha de caminhada, que levava ao topo da montanha. O que tornou o caso ainda mais misterioso foi que a mulher tinha suas impressões digitais raspadas, etiquetas de roupas removidas, e uma série de números e códigos foram encontrados em seus pertences. Além disso, ela tinha uma grande quantidade de dinheiro em várias moedas diferentes e falava vários idiomas fluentemente, incluindo inglês, francês, alemão e italiano. A polícia norueguesa iniciou uma investigação para tentar identificar a mulher, mas encontrou poucas pistas. Eles descobriram que ela tinha ficado em vários hotéis na área antes de sua morte, usando diferentes identidades e sempre pagando em dinheiro vivo. Testes forenses mostraram que ela havia ingerido pílulas para dormir e queimado seu próprio passaporte, tornando impossível saber sua verdadeira identidade. A polícia também descobriu que a mulher havia comprado vários produtos químicos, que poderiam ser usados para criar explosivos, mas não havia evidências claras de que ela tivesse usado esses produtos para qualquer finalidade criminosa. Alguns especularam que ela poderia ser uma espiã, um membro de uma organização criminosa ou um agente secreto de uma agência governamental. Apesar de vários anos de investigação, a identidade da Isdal Woman permanece um mistério até hoje. Vários teóricos da conspiração e investigadores amadores tentaram desvendar o caso ao longo dos anos, mas nenhuma pista definitiva foi encontrada. A Isdal Woman foi enterrada em um cemitério local sem nunca ter sido identificada, deixando para trás um dos mistérios mais intrigantes e sombrios da história norueguesa. E aí galera, eu queria muito agradecer por ter assistido. Se você chegou até aqui e gostaram do vídeo, sinta-se à vontade para deixar seu feedback nos comentários. Curta, compartilhe e inscreva-se se você gosta desse tipo de história. Se você tem uma história pessoal que você gostaria de enviar, mande pelo e-mail na descrição do vídeo. Muito obrigado pessoal por ter assistido e espero que vocês tenham uma ótima vida.